Meus amados e queridos irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Nós estamos de volta mais uma vez com mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar. Esse vídeo muitíssimo abençoado, que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Estamos falando aqui de Maceió, Alagoas, de onde gravamos as nossas lições e disponibilizamos aí para o nosso estado de Alagoas, para a nossa capital Maceió, para o Brasil e para o mundo. É você que está acessando esse canal pela primeira vez, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos, faça o seu comentário, que para nós é muito importante. Esse vídeo tem uma proposta de ser um vídeo complementar ao estudo da lição da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, lição de adulto, e todas as nossas lições nós lutamos para comentarmos a lição em 10 tópicos que podem ampliar a sua ideia, podem desenvolver a sua perspectiva, ampliar a sua aula e o conjunto de informações que você vem recebendo. Muito bem, nós estamos comentando esta lição, que é a lição desse trimestre, janeiro, fevereiro e março. Lição que trata sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nesta ocasião, vamos estar comentando a quarta lição. Já falamos sobre a autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia e agora a estrutura da Bíblia. Eu confesso que esta lição ela é assim, uma lição de caráter mais técnico, com algumas informações e curiosidades da Bíblia, Não é uma lição assim que nós tenhamos tanta aplicação, não é? O fato de não ter tanta aplicação prática não quer dizer que a lição não seja importante, porque ela tem conhecimentos que quem lê a Bíblia precisa saber. Então, nós fizemos aqui uma divisão desta lição em 10 tópicos que vamos logo mais passar para os irmãos. Muito bem. O título da lição que vamos estudar nesta semana é a lição que trata sobre a estrutura da Bíblia. Muito bem. O texto áureo vai nos dizer assim: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Nossa verdade prática nos diz assim: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 24, 44 a 49, que é o texto que dá fundamento ou fundamentação ao estudo que faremos desta lição. Então o texto nos diz: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nossa lição dispõe de uma introdução. Primeiro tópico, como a Bíblia está organizada. O segundo tópico, o Antigo Testamento. O terceiro tópico, o Novo Testamento. E, finalizando,
uma conclusão na nossa lição. Claro, com subtópicos, e nós trocamos títulos nos tópicos que nós vamos falar aqui e listamos 10 tópicos que trazem esses caracteres informativos, né, da Bíblia. Muito bem. Então, o título, a estrutura da Bíblia. E nós vamos no primeiro tópico que montamos aqui, nós colocamos assim: informações da estrutura da Bíblia. Então, que informações são interessantes para nós? Bom, primeiramente, né, e para você que é um novo convertido, está tendo o primeiro contato com a Bíblia, né? Isso aqui é muito importante para você. Eu me lembro que na minha mocidade nós estudávamos muito isso, né? Quantos capítulos tinha a Bíblia, quantos versículos, qual era a divisão da Bíblia. Na época não haviam tantas versões de Bíblia como há hoje. A gente sabia até quantas letras tinha na Bíblia, né? 3.566.480 letras. Nunca esqueci, há quase 40 anos atrás. Muito bem, então tem informações aqui, práticas, né? Informações da estrutura da Bíblia. Então, primeiro, a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento produzido, né, antes de Cristo, o Novo Testamento produzido depois de Cristo. Nesses dois testamentos, Antigo e Novo Testamento, nós temos 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, que nós os reconhecemos como livros inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem, esta Bíblia, que originalmente não tinha nem capítulo nem versículo, era um texto corrido, né? Existia o livro, mas não tinham ali capítulos, versículos, né? Alguém muito posteriormente, nós vamos ler aqui no Auxílio Teológico, onde vai estar mostrando como aconteceu tudo isso. Então vamos ver aqui, particularidades da Bíblia. A divisão em capítulos foi feita no ano de 1250, guarde isso, pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, abade dominicano e estudioso das Escrituras. A divisão em versículos foi feita 2 vezes. O Antigo Testamento em 1445, quer dizer, praticamente aí quase 200 anos depois, né? Pelo Rabi Natan. Então foi a primeira, o Antigo Testamento dividido já em versículo, em 1445. O Novo Testamento, essa divisão em versículos, aconteceu em 1551 por Robert Stevens, um impressor em Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia, Vulgata Latina, né, dividida em capítulos e versículos em 1555. Bom, outra informação interessante aqui para nós: o Antigo Testamento possui 929 capítulos e possui 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e tem 7.959 versículos. Então, juntando o Antigo e Novo Testamento, nós temos 1.189 capítulos e 31.173 versículos, né? Aqui eu quero dar uma pausa para dizer que nós estamos no desafio de ler a Bíblia toda durante o ano. Se ela tem 1.189 capítulos, você lendo 3 capítulos por dia e nos fins de semana lendo 4 capítulos, 4 no sábado, 4 no domingo, e nos dias de semana você lê aí 3 capítulos, você vai ler sua Bíblia tranquilamente toda ao longo do ano, né? Um conjunto de irmãos aí conseguiram ler a Bíblia toda em 2021. E agora começamos 2022 e eu tenho dito aos irmãos, cultivem esse hábito saudável de ler a Bíblia toda, todo ano. Para nós que somos obreiros, né, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, líderes na igreja, é até uma questão moral. Vamos ler a Bíblia toda, todo ano. Você vai ter uma visão contextualizada e vai construir um hábito extremamente saudável. Então,
já aprendemos aqui que Antigo e Novo Testamentos, juntos eles têm 1189 capítulos, 31.173 versículos. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. O menor capítulo é o Salmo 117. O maior versículo da Bíblia, onde está? Está lá em Esther, capítulo 8, versículo 9. Né? Vai lá ver, você vai ver que é um versículo grande. O menor, né, difere, né, de versão para versão, claro, né? Mas em algumas versões, Êxodo capítulo 20, versículo 30, em outras, Lucas 20 e 30, em outras, João 11, 35. Aqui está os menores, né, considerados o menor versículo da Bíblia. Uma curiosidade, o livro de Esther e de Cantares, você não vai achar a palavra Deus. A gente vai perceber a atuação de Deus ali naquela história, nós vemos a manifestação de Deus, mas a palavra Deus não aparece nesses dois livros. A Bíblia contém 8.000 menções a Deus, nas suas mais diversas formas, né? Porque ele aparece com alguns nomes, né? Muito bem. E há 177 menções ao diabo também nas suas diferentes formas, diabo, Lúcifer, Satanás, etc. O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos. O menor livro da Bíblia, isso não está aqui constando na lição, é a segunda carta de João. Não é o Evangelho, é a segunda carta de João, que tem apenas 13 versículos. Ok, o versículo central da Bíblia. Qual o versículo central de toda a Bíblia? Salmo 118, versículo 8. Anote essa informação que ela é muito interessante. Nós temos na Bíblia um período que nós denominamos de período interbíblico. É o período, o intervalo de tempo entre o Antigo Testamento e ali o evento, né, de João Batista. Então, o período interbíblico, ele consta de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, até João Batista, que se manifesta, né? Esse período é um período de 400 anos, que nós chamamos de período interbíblico. Deus parou de atuar nesse tempo? O Espírito Santo parou de atuar nesse tempo? Não. Mas para o povo de Deus foi um tempo de silêncio profético. Não houve profecias para o povo, né? Profecia escrita ou profecia falada, né? Pelo menos ficou aí 400 anos de silêncio profético. Muito bem, irmãos. Então, essas são as informações da estrutura da Bíblia, que é interessante, são curiosidades que é bom a gente saber. Também eu quero incluir aqui que a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, né? Os idiomas principais quais são? O hebraico, praticamente o Antigo Testamento todo, né? E o grego koiné, que era o grego popular, certamente o grego, né, da expansão da língua grega pelo macedônio Alexandre o Grande, né? Então, ele foi conquistando o mundo, espalhando a língua grega. E esse grego era considerado um grego popular. Foi o grego que foi escrito, né, o Novo Testamento. E o dialeto, que nós vamos encontrar palavras tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, palavras em aramaico. Nos dias de Jesus se falava o aramaico e em algum tempo lá do Antigo Testamento, principalmente após o retorno, né, após o retorno do cativeiro babilônico, a língua falada era o aramaico, o dialeto que eles aprenderam lá. Retornaram para reconstruir Jerusalém e essa língua ficou sendo, esse dialeto ficou sendo falado, né, lá no meio do povo de Deus em Israel. O período em que a Bíblia foi escrita foi um período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 escritores, e escrita em lugares e épocas diferentes, e por homens de diferentes ocupações. Nós vemos aqui uma diversidade, mas o grande milagre, né, e a glória de Deus está em
nessa diversidade, a palavra de Deus não ter contradição, não ter informações desencontradas, mas ser um livro, né, onde nós vemos a inspiração de Deus, e um livro, como falamos na lição, se não me engano, lição passada, sobre a inerrância da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem erro, ok? Então, informações da estrutura bíblica. Vamos agora, então, para o nosso segundo tópico. Estrutura denominada cânon bíblico. Essa montagem dos livros, essa sequência, não é? Os livros selecionados para comporem a Bíblia, isso é chamado de cânon bíblico. No tópico 1 e subtópico 2, nós vamos ver essa declaração feita aqui pelo nosso comentarista. Então diz assim: a expressão cânon procede do hebraico kané, com o sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é cânon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, 39 livros no Antigo Testamento, como falamos, e 27 no Novo. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Então, muito interessante. É como se todos esses livros, porque muitas publicações foram feitas. A gente pensa que só foram escritos, né, esses livros da Bíblia. Não, muita coisa foi escrita, muitos escritos buscavam para si o reconhecimento, né, e alguns chegavam até a confundir, mas o Espírito Santo não nos deixa confundidos. E, com o tempo, né, passando por diversas triagens, passando por diversas observações, que nós vamos ver daqui a pouco, se chegou a esses livros reconhecidamente pela igreja, né, pelos pais da igreja, como livros inspirados pelo Espírito Santo. Outros foram agregados em outras Bíblias, né, que não são livros inspirados, são chamados de apócrifos. Apócrifos não quer dizer que o livro é falso. Às vezes ele pode ter muito fundo histórico, verdadeiro, mas não há o reconhecimento de que ele foi um livro que derivou da inspiração do Espírito Santo. Ok? Então, essa estrutura denominada cânon bíblico. Terceiro lugar, estrutura que rejeita adição e subtração. Muito bem, nós vamos ver no tópico 1 e subtópico 2, onde está escrito assim, bem no finalzinho: o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas, conforme Apocalipse 22, 18 e 19, lá você vai conferir que não é permitido que se tire ou que se acrescente nada ao livro, né? E às escrituras, consequentemente. Então, meus queridos, uma estrutura que rejeita adição e subtração. Paulo, ele disse que se viesse um anjo do céu, ou ele mesmo trazendo outro evangelho, que seria anátema. Então nós vemos por aí pessoas dizendo que viram anjos e que o anjo forneceu um conhecimento complementar à Bíblia e aquela coisa toda. Mas nós rejeitamos tudo isso, porque para nós a Bíblia toda é a palavra de Deus, palavra inspirada pelo Espírito Santo e suficiente, né, para a nossa salvação e para as demandas da nossa vida como servo de Deus. Nós não precisamos de um catecismo paralelo, não precisamos de adições à Bíblia, nada. Alguém está dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia foi há 2, 3 mil anos atrás e tudo mais. Mas eu
coaduno com a ideia do grande pregador Billy Graham, que diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E é verdade, porque quem inspirou foi o Espírito Santo e quem mandou escrever foi Deus, que conhece o homem por dentro e por fora e sabe das nossas demandas muito melhor do que nós mesmos. Então, essa estrutura montada, ela rejeita adição e subtração. Não aceita que se coloque mais alguma coisa e nem que se retire nada dela. Quarto lugar, estrutura quanto à classificação do Antigo Testamento. Tópico 2 e subtópico 1. Vamos ver aqui. Tópico 2 e subtópico 1. Veja, os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. Essa é a principal divisão. Primeiro, Pentateuco, chamado também de lei, e que os judeus denominavam Torá, constituído por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio, que nós conhecemos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, enfim, os 5 livros ali, primeiros que nós atribuímos, escritos por Moisés. Depois temos os livros históricos, formados por 12 livros de Josué até Esté. Não vou citar todos, porque você tem a Bíblia, você pode olhar ali. De Josué a Esté são chamados livros históricos, 12 livros. Depois nós temos, em terceiro lugar, os poéticos, composto de 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. Então você pega ali Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Muito bem. Depois nós temos, quinto lugar, os proféticos, que se subdividem em profetas maiores, com 5 livros de Isaías a Daniel, são livros proféticos, e aqueles 5 são considerados profetas maiores. E temos os profetas menores, com 12 livros, que vão de Oséias até Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus era um pouco diferente, Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, esta divisão, nós classificamos isso aí, quanto ao Antigo Testamento, estrutura quanto à classificação do Antigo Testamento. Então, esta que nós acabamos de falar, Então, nós temos lei, nós temos os livros históricos, temos os livros poéticos, temos os livros proféticos, que temos os profetas maiores e os profetas menores. Pronto, fechou Antigo Testamento. Mas nós temos também, no tópico que eu coloquei, tópico 5, estrutura quanto à classificação do Novo Testamento. Você vai encontrar lá no terceiro tópico e subtópico 1, que vai dizer assim, que eles estão classificados em 4 grupos principais. Primeiro, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Depois nós temos um livro histórico. No Novo Testamento nós temos um livro histórico, que é o livro do Antigo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, que pode ser chamado de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja. Então, é um livro histórico, o livro de Atos. Depois nós temos as epístolas, as cartas de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas, As epístolas, nós temos as epístolas paulinas, que são 13 cartas. Depois nós temos as epístolas gerais, que são 8 cartas, As epístolas paulinas, que são cartas ali, Nós temos 13 de Romanos até Filemon. As epístolas gerais, com 8 cartas, nós temos ali de Hebreus até Judas. E, por último, o que nós classificamos de revelação, que é o Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos.
Então, essas divisões são muito importantes a gente entender. Ok, sexto lugar, eu enumerei aqui estruturação para manejar melhor a Bíblia. Então, imagine antigamente que era um livro aqui e outro livro ali, e aí você pegava o livro, como é que você ia achar aquela parte, né? Não tinha divisão de capítulo, de versículos, você ia ter que ir procurando linha por linha. Então, isso retardava o estudo, não é? A procura de um texto, enfim. Então, queridos, para que a gente pudesse manejar melhor a Bíblia, né? Hoje o pregador está lá pregando, ensinando, ele diz, vamos ler no livro de Mateus, você bate na Bíblia, tem Bíblia que já tem aquela abinha que você vê o nome do livro, você abre. Eu lembro que na minha mocidade o pastor pregava, citando muita referência para os irmãos lerem, né? Levantarem e ler. E tinha eu e uma irmã que a habilidade era tremenda. Quando o pastor dizia Mateus, a gente já estava no livro. Dizia o capítulo, era o tempo só de passar a página ali e rapidinho a gente achava. Hoje nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande. Tem gente que acha que o livro de Sofonias é o livro do sanfoneiro, né? Então, assim, vamos ler em Abacuque, se prepare, porque é 15 minutos para o povo achar onde o livro está. Então, isso é falta de quê, irmãos? De habilidade, manuseio. Imagine antigamente como isso funcionava. Aqui na nossa introdução do plano de aula, né, o nosso orientador colocou: conhecer a estrutura da Bíblia é importante para manejá-la bem e memorizar as escrituras e amá-la, que é um ponto que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Então, sexto lugar, estruturação para manejar melhor a Bíblia. Sétimo lugar, estruturação que facilita memorizar. Então, hoje a gente sabe, né, onde está o capítulo tal, versículo tal, né? João, capítulo 3, versículo 16. Só em declamar isso a gente já sabe que é o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Era como os salmos para o judeu. Que técnica eles tinham para memorizar e etc. Cantavam os salmos. Você vê que a gente canta uma música, né? Uma música de 50 linhas, vamos dizer. Mas se for para você falar em 50 linhas declamando assim, é difícil. Então, cantando facilita. E essa estruturação, onde colocou-se os livros do Antigo Testamento aqui em um lado, Novo Testamento no outro, divisão em capítulo, versículo, essa divisão né, pela estrutura da escrita, né, ali também, posicionado os evangelhos juntos, as cartas juntas, as cartas gerais juntas, né? Enfim, os livros proféticos juntos, os livros históricos juntos. Isso ajuda muito, facilita, não é, o manuseio e facilita a memorização. A gente hoje quer saber onde está a história de Zaqueu. Imagina naquele tempo, não tinha capítulo nem versículo. Hoje a gente sabe, em Lucas, capítulo 19, onde está a história do centurião de Cafarnaum, Lucas, capítulo 7, onde está a história da mulher cananeia, Mateus, capítulo 15, e assim a gente vai pegando essa desenvoltura. E aqui, irmãos, eu abro um parênteses para dizer, é importante memorizar as escrituras. É bonito um pregador que prega citando as escrituras e citando ipsilítere, como está escrito, né? É bonito. É melhor do que ficar parafraseando, dizendo uma coisa, aí acrescenta uma palavra que não está no texto, termina complicando. Então, ler a Bíblia é muito importante e memorizar textos bíblicos é importante. Promova isso na sua classe de escola dominical, na sua igreja, faça um concurso bíblico, né? Eu, rapazinho, já tinha 50 textos memorizados, ia pregar e o Espírito Santo me lembrava aquele texto e a gente ia, né? Depois desses textos memorizados, você cataloga por assunto, né? Então, textos que falam da salvação, textos que falam da graça de Deus, textos que falam do perdão. E aí a gente vai desenvolvendo. Essa estruturação, ela facilitou, como eu falei no tópico 6, a questão do manuseio e facilitou também a questão da memorização da palavra. Vamos então para o nosso próximo tópico. Oitavo tópico, estruturação hebraica. Como era essa estruturação hebraica? Era igual essa nossa que nós citamos há pouco tempo? Não.
era diferente. Nós vamos ver no tópico 1 e subtópico 3, depois nós vamos para o tópico 2 e subtópico 1. Então, 1 e 3, como está dizendo ali. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, está lá em 2 aos Coríntios 3,14, e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Quando Jesus menciona as Escrituras, ele está falando do Antigo Testamento, que é a Bíblia da sua época. Então, como era essa divisão? A lei, os profetas e os salmos. Muito bem, essa era então a estrutura, né? A estruturação hebraica, a estruturação hebraica. Vamos lá para o tópico 2 e subtópico 1, que diz assim: os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos: Pentateuco, nós lemos aqui, né? O Pentateuco, o Lei, os históricos, depois os livros poéticos, os proféticos. Essa é a nossa divisão. Mais embaixo vai dizer: a divisão utilizada pelos judeus era tripartida: a lei, os profetas, os salmos ou escritos. Há momento em que os salmos são chamados também de escritos. Então, uma divisão tripartida, diferente da nossa aqui, não é, que tem mais divisões. Nós temos aí, então, 5, né, na nossa divisão. Eles lá tinham apenas esses 3. Ok. Também, meus queridos, o 9º ponto, ou tópico que eu coloquei aqui: estruturação pela canonicidade. Parece com o primeiro tópico, mas a abordagem aqui é um pouquinho diferente. Tópico 2 e subtópico 2. Canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber, primeiro, como é que ele é canônico? Como é que a gente considera ele um livro sagrado, inspirado? Primeiro, se ele tiver a inspiração divina. Ok. Segundo lugar, reconhecimento do povo de Deus. Eu digo sempre que a igreja nunca erra. Quando a igreja olha e diz, é isso, é bom a gente considerar. O povo de Deus reunido, a Bíblia diz, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. E quando a igreja está reunida, ela tem legalidade e legitimidade espiritual. Quem constituiu a igreja? O Senhor Jesus. Quem cuida da igreja? O Espírito Santo. Então, é muito difícil passar pela igreja e a igreja não detectar. Então, um dos grandes parâmetros para dizer se livro é inspirado ou não era a igreja do Senhor, o povo de Deus reunido. Então, em segundo lugar, o reconhecimento do povo de Deus. Em terceiro lugar, a preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Nós temos Deuteronômio 31, 24 a 26, Daniel 2. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento foram recebidos, guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Então, aqui fala da canonicidade do Antigo Testamento. Mas nós temos lá no terceiro tópico e subtópico 2, canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo, isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Mais embaixo, quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos desde o início, os escritos falsos foram refutados pela igreja. A própria igreja afastou aquilo que ela sabia que não era verdadeiro, não era inspirado pelo Espírito Santo. Mais embaixo, adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. O fato desses livros estarem sendo usados, lidos nos cultos,
atestam o reconhecimento da igreja e a inspiração desses livros. Ok. E, por último, meus queridos, eu anotei aqui, falei que a lição ela é bastante técnica, é mais informação, não é? Então, em 10º lugar, eu coloquei estruturação que enfatiza os gêneros literários. Então, nós vamos ver que na composição, essa organização que nós temos na Bíblia, essa sequência de livros, não está obedecendo a cronologia, o tempo. Tem livro que está lá na frente, mas aquilo aconteceu lá atrás e tudo mais. Como é que está sendo organizada essa estruturação, então? Ela é estruturada de acordo com os gêneros literários. Gêneros literários. O que pertence à lei está tudo agrupadinho. O que pertence aos livros históricos estão tudo agrupadinho. O que pertence aos livros poéticos estão ali agrupadinhos. O que pertence aos livros proféticos estão agrupados. No Novo Testamento a mesma coisa. O que pertence aos evangelhos, nós não temos evangelho de Mateus, daqui a pouco vem uma carta de Paulo e depois vem outro evangelho lá na frente. Nós temos os evangelhos juntinhos, depois nós temos um livro histórico, depois nós temos cartas paulinas, temos cartas gerais e depois temos revelação, que é o Apocalipse. Então, queridos, a Bíblia, quanto à sua estruturação, é isso aqui que nós falamos. Espero que tenha dado uma colaboração, tenha dado uma sistematizada ou uma organizada para que você possa expor para a sua sala. E se de alguma forma dei uma colaboração, eu fico muito feliz por isso. Se você ainda não é inscrito neste canal, mas assistiu, gostou, eu lhe aconselho, se inscreva no canal. Aí tem uma mãozinha assim, que a gente chama de like, né? Clique aí, você vai estar ajudando esse canal. Compartilhe com os seus amigos, né? Você tem seus grupos. Assistiu o vídeo, gostou, de graça recebeste, de graça dá, e distribua no seu grupo, né? E nós vamos ficar muito felizes e muita gente vai ser edificada. E aí no vídeo tem onde você fazer o seu comentário, a cidade onde você está assistindo esse vídeo, né? E assim, que Deus nos abençoe. Nós estamos publicando esses vídeos desde janeiro de 2018, aproximadamente. E eu tenho cuidado de todos os comentários, eu colocar uma resposta, um Deus te abençoe, né? Fico feliz por você ter gostado do vídeo, etc. e etc. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração e, se o Senhor assim o permitir, estaremos de volta com o nosso próximo vídeo. Toda semana, às segundas-feiras, sempre que possível, e 99% das vezes tem sido possível, segunda pela manhã, você já recebe esse vídeo para poder te ajudar no estudo durante a semana e assim você ir à escola dominical seguro do que vai falar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.